sentar. Que aí junto fica mais quentinho. Junta aí, dá um abraço quem está perto de você e aí depois você senta. Desce aqui. Essa manhã, com muita alegria, a gente vai estar começando um módulo de evangelismo. Como a gente falou na semana passada, a gente entende que há um tempo de uma virada do Espírito, onde a gente vai começar a aprofundar em dois assuntos aí de um plantio relacionado a evangelismo e discipulado. E hoje eu estou chamando uma pessoa que eu admiro muito para dar esses módulos aqui. É uma pessoa que eu reconheço fortemente, uma característica evangelística, e a gente cresceu junto. A gente fez muita bagunça junto. A gente já fez muita coisa louca, que eu acho que eu não faria de novo não, mas... É um amigo de longa data e que tem um poder aí de manifestar o reino dos céus, e eu respeito aquilo que você carrega, Cláudio. Então, fique à vontade para estar aqui com a gente hoje. Muito obrigado por esse tempo. Meu amigo Claudinho. Dá um aplauso para o Claudinho, gente. Glória a Deus. Glória a Deus. Já estou em casa, né? Não preciso nem me apresentar, que a maioria me conhece, né? Tem gente nova que estou vendo. Prazer, eu sou Cláudio. E nós hoje vamos trabalhar um pouquinho sobre esse tema que o pastor falou. Mas eu queria... orar com você mais um pouquinho, pedir para eles ficarem ali. Pode voltar aí, toca aí. Eu gosto de orar com manto. Quem gosta de orar com manto? Eu gosto de orar com música. E eu queria que vocês continuassem a tocar. Flui aí, gente, deixa o Espírito fluir. E eu queria orar com vocês. Tem como projetar o que eu falar? Abre por gentileza aí Romanos, capítulo 5, versículo de número 5. E eu quero orar com você em cima disso. Eu tenho ensinado a igreja lá, e inclusive a gente vem conversando sobre isso, sobre a importância de nós orarmos, mas também orarmos da maneira correta, né? 1 João capítulo 5, versículo 17 diz que nós não recebemos porque não sabemos como pedir segundo a sua vontade. Então, você quer orar e quer acertar em todas as vezes que você vai orar, é você orar a palavra. Você nunca vai errar se você orar a palavra, amém? E não tem como nós falarmos de evangelismo se a gente não pedir isso ao Senhor nessa manhã. Que o Senhor ative isso no nosso coração, amém? Você pode ficar de pé e vamos lá, música. Toca aí, faz esse som que vocês estavam fazendo aí. Toca a bateria, faz um barulho aí. E eu quero orar com você esse verso. E eu tenho ensinado a igreja a fazer isso, a orar a palavra, amém? E eu quero orar com você por isso. Você está lendo lá o texto lá, e você está percebendo que esse texto diz: a esperança não nos decepciona. Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Deus já derramou o seu amor nos nossos corações por meio do seu Espírito Santo. Então a minha oração nessa manhã é que esse amor seja ativado, que esse amor seja transbordante, que esse amor nos mova, que esse amor nos impulsione, que esse amor nos faça olhar aquilo que muitas das vezes nós não estamos enxergando. Vamos, eu quero que você ore por isso. Fala: Senhor, o seu amor já está no meu coração por meio do teu Espírito. Ativa esse amor, Senhor, nessa manhã nós oramos de acordo com Romanos 8:5, que diz: o Senhor já derramou o seu amor nos nossos corações. A nossa oração é: Deus, ativa esse amor, Deus, manifesta esse amor. Deus, nessa manhã nós te pedimos, Senhor, que nossos templos venham ser expandidos de amor, que nessa manhã, Senhor, esse amor que está no nosso coração venha se expor, Senhor, por meio de atitudes, ações, e venham se expor por meio de manifestações, Senhor, porque o teu amor nos move, o teu amor nos move, o teu amor nos move. Por isso batiza-nos nessa manhã com batismo de amor. Ativa esse amor capaz de nos mover, de nos fazer sair, Senhor, da nossa cama na madrugada. Esse amor que nos move, Senhor, antes de vir para a igreja buscar alguém em casa. Esse amor que nos move, Senhor, a se importar com a dor. Esse amor que nos move, Senhor, a querer que todas as pessoas de Santa Cruz sejam impactadas com a sua presença. Move esse amor que moveu Jesus a descer do céu e vir tomar o nosso lugar. Este
sofre, tudo crê, tudo espera. Nós oramos, batiza-nos nesse amor, Pai. Batiza-nos nesse amor, Pai, que é capaz de se entregar. A nossa oração nessa manhã, Espírito Santo, move a igreja, move-nos como igreja, Senhor, a vivenciar, a experimentar, a se derramar nas vidas aqui em Sepetiba, em nome de Jesus, em o nome de Jesus. Ora labaelele baralabas. Batiza-nos, Senhor, com teu amor. Batiza-nos com teu amor. Batiza-nos com teu amor. Batiza-nos com teu amor. Batiza-nos com teu amor. Batismo de amor, Pai. Amém. Amém. Quantos aqui tem o Espírito Santo? Todos nós temos o Espírito Santo? Então não nos falta amor, porque o texto diz que Ele já derramou no nosso espírito o amor por meio do Espírito. Amém? Então esse amor, ele nos move, como diz Filipenses capítulo 4. Não é isso? Versículo de número 6. Projeta para mim, por gentileza. Tem uma versão, qual é a versão? NVI. Eu acho que era NVI mesmo. Filipenses 4, 6. Se não é 6, é 5. É que agora fugiu. Vi agora a direção para a gente orar por esse versículo também. Se não for 6, é 5. Deixa eu ver. 5. Isso. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. O amor já está no nosso coração, amém? Então o nosso amor precisa ser conhecido. Amém? Esse amor precisa nos mover, nos tirar do conforto e nos levar para um lugar de se sentir desconfortável. Porque o amor faz isso, sim ou não? O amor nos leva a esse lugar de nos sentir desconfortável. Às vezes a gente não quer ir no shopping com nossa esposa. O amor nos move a ir para um lugar que a gente não quer ir. Não é? O amor, às vezes o nosso esposo está falando um pouco mais duro, né? Nosso amor dá vontade de agarrar no pescoço dele, mas a gente não agarra. O amor nos move, nos segura. Então esse amor que já está no nosso espírito, ele precisa ser conhecido, ele precisa ser manifesto. E a minha oração é essa agora, essa última oração que a gente vai fazer, é que esse amor seja manifesto, que o Senhor nos dê direções específicas, nos traga pessoas específicas, para que a gente manifeste esse amor. Amém? Você crê nisso? Eu sou muito doido, mas eu faço essas orações quando eu chego em casa e tem um bêbado na minha porta. O que Deus quer? Isso acontece muito comigo. Todas as vezes que eu vou falar de evangelismo, sempre o Senhor me testa antes, me dando alguém, para ver se eu vou parar. Eu estava vindo para cá, e aí de repente eu estou dirigindo para buscar um irmão, daqui a pouco a irmã caiu, a moça caiu no meio da rua, de cara eu encostei o carro, falei, entendi, Senhor, parei tudo, fui lá, levantei ela, socorri ela, a pessoa que estava socorrendo buscou água, quando o pastor foi buscar água, eu falei, você conhece Jesus? Você percebe que esse amor, ele vai nos guiar a pessoas que precisam receber do amor, amém? Então eu vou orar com você agora, essa oração, de que o Senhor vai nos trazer pessoas para que a gente manifeste essa amabilidade, amém? Vamos orar? Vamos músicos, toquem ao Senhor e vamos igreja, ora, você vai orar, não vou orar por você não, você vai pedir ao Senhor, Senhor, eu quero manifestar essa amabilidade, Senhor, traz a mim pessoas, circunstâncias e situações aonde nós precisamos ativar esse amor. Eu te peço, Espírito Santo, nos mova, Espírito Santo, nos guie a circunstâncias, a pessoas que precisam experimentar do amor. Nós te pedimos, Pai, aqui, Deus, nessa região, aqui nesse lugar em Sepetiba, Senhor, tem pessoas que estão precisando receber do teu amor. Nos guie, nos direcione, nos aproxime delas em o nome de Jesus. Eu te peço, Espírito Santo, nos leve, nos direcione, assim como o Senhor guiou Paulo, assim como o Senhor guiou Pedro naquela casa de Cornélio. Nos guie as casas, nos guie as pessoas, nos apresente os Enéas, nos apresente os Cornélios, nos apresente, Senhor, nos apresente, Senhor, para que possamos manifestar, Senhor, o teu reino. Nos apresente os homens
coxo da Porta Formosa, nos apresente, Senhor, os eunucos que estão no caminho de Filipe, nos apresente, nós pedimos, Espírito, nos guia, nos translada, nos move, nos leva, para que possamos ter a experiência de manifestar o amor que já está no nosso coração. Essa é a nossa oração, Pai, nessa manhã. Nos traz as pessoas, Senhor, hoje seja um culto de domingo à noite, repleto de pessoas novas, atraídas pelo Teu amor neste lugar, por meio de homens e mulheres que amam pessoas, em o nome de Jesus, amém, amém? Vamos lá, pode sentar agora, obrigadão. Galber, eu já usei 7 minutos, quanto tempo eu tenho? 53 minutos, beleza. Então vou contar aqui, são 10h40. Eu sou lá na igreja, eu criei essa disciplina de cumprir os horários, né? De a gente fazer as coisas cronometradas. Claro, quando flui, a gente vai embora. Aí, gente, eu paro o culto, quem quer ir embora, pode ir embora. Vamos, volta para cá, continua, vai. E assim a gente está seguindo. Amém? Eu vou ter que tirar. Não vou aguentar. Então, irmãos, eu creio que esse amor, como nós estamos falando, ele precisa nos mover, nos movimentar. E isso vai acontecer na sua vida. Quantos de nós queremos isso? Amém? Quantos de nós desejamos experimentar desse amor? Eu quero que você abra comigo Atos capítulo de número 1, versículo de número 8. É um texto muito conhecido. Atos capítulo 1, versículo de número 8. Eu não vou poder esperar você, porque senão o meu tempo vai embora. Então, seja diligente, você pode clicar, abrir, ler junto comigo. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A minha missão, como o pastor bem disse, ele já deixou isso bem delineado para mim e para vocês hoje, nessa manhã, é nós falarmos sobre um estilo de evangelismo chamado evangelismo de poder. Quantos de nós cremos que Deus continua fazendo milagres hoje? Levante sua mão. Quantos de nós creem que Deus continua usando pessoas? Amém? Quantos de nós acreditamos que nós somos essa pessoa? O amém sempre diminui nessas horas. Eu não entendo por quê. E eu quero nessa manhã te convencer disso, de que o Senhor, Ele não tem mais, preferidos. Porque durante um bom tempo, parecia a nós que Deus tinha alguns que Ele levantou mesmo para fazer aquilo que só Ele podia fazer. Então, durante um determinado tempo, a gente tinha aí grandes homens de Deus que se manifestavam com poder e autoridade, por sinais, e a gente pensava assim, caramba, será que um dia eu vou conseguir viver aquilo que esse cara vive? Eu vou poder me mover na maneira como ele se move? Porque aparentava, e a maneira como o discurso era dito, era como se Deus o levantasse só Ele para aquilo. E eu quero nessa manhã desconstruir isso e dizer que todos os cristãos, todos os que se dizem filhos de Deus, eles podem viver e se mover por meio de manifestações que o Senhor nos deu como herança. O Senhor nos deu como herança direito, e nós sabemos que todo direito ele existe o quê? Deveres e responsabilidade. Sempre está imbuído. Quando Deus fala, está sobre vocês isso, vai trazer sobre nós 3 tipos de pensamento. Eu tenho direito, amém, é meu. Segundo, mas eu tenho uma responsabilidade com isso que é meu. E eu tenho um dever com isso que Ele me deu. Amém? Direito, deveres e responsabilidade. Atos, que nós lemos aqui, a Bíblia diz que nós recebemos poder. Jesus falou para os discípulos, fiquem aqui até que vocês recebam o Espírito. E aqui, irmãos, o texto não está falando dos dons do Espírito. O texto está falando de receber o Espírito, porque até aquele determinado tempo eles não tinham ainda recebido a plenitude do Espírito. E a partir do momento onde nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos o poder. Todo o cristão, seja ele que fala em línguas ou não fala em línguas, ele tem dentro dele o Espírito Santo, ele tem todo o poder. Amém? Então você crê que você tem o poder? E eu quero descrever com você que poder é esse.
O poder que o Senhor nos dá, Ele sempre vai nos dar um dever. Ele nos dá um direito para nós usarmos desse direito, mas quando Ele nos dá um direito, Ele nos dá também, junto com esse direito, um dever. Amém? Então, todos nós temos o Espírito Santo, sim ou não? Eu queria que projetasse o texto. Todos nós temos o Espírito Santo, sim ou não? Então, todos nós temos o poder. Repita comigo, eu tenho poder. Mas também tenho um dever. Qual é o dever que está aí nesse texto aí? Lê lá para mim lá. Qual é o dever que o Senhor nos deu? Ele nos deu o Espírito. Beleza? Então, o meu dever com aquilo que eu recebi é ser testemunha. Mas para que Deus ia nos dar poder? Para testemunhar, só para contar histórias, só para dizer como foi. Tem lógica isso? O que você acha? Não tem muita lógica. O texto diz que Ele nos deu poder para testemunhar. E o que é testemunhar? É falar o que você viu e ouviu. Isso é testemunho. Você chama uma testemunha no banco do réu, você pergunta, o que você viu? Como é que foi? Me fala como foi aquela circunstância. Ela vai falar daquilo que ela viu ou ouviu, que ela testemunhou. Você percebe que aparenta que o texto ele fica meio que contraditório. Mas esse poder que o Espírito nos dá é o poder primário do convencimento. Quantos de nós já falamos de Jesus para familiares e pessoas que a gente percebe que parece que a gente está falando com uma rocha? Quantos de nós? Levanta sua mão. E hoje, nessa manhã, eu quero te levar a você suprir essa frustração. Essa frustração de você falar e não ver resultados. Amém? Você vai vencer essa frustração. Por quê? Porque as palavras, os fatos são mais relevantes que a palavra. Os fatos são mais importantes que as palavras. As circunstâncias, o milagre, ele vai dizer muito mais de quem está pelo milagre do que você contar um milagre para alguém. Você dizer um milagre para alguém, do que a pessoa vivenciar um milagre. Ou seja, os fatos falam mais do que as palavras. Eu quero que você faça tudo o que eu te falar para você fazer daqui para frente, tá bom? Eu queria que você levantasse suas mãos. Você consegue fazer isso? Não, tem que ser na mesma hora, vocês estão muito devagar. Ser diligente, vamos lá. Levante suas mãos. Abaixe suas mãos. Levante seu indicador. Você percebe? Olha, não, muita gente mudou. 90% das pessoas, inclusive o pastor Galbo, que depois ele desfez, levantaram o dedo que não é um indicador. Sim ou não? Por quê? Porque o que eu estou vendo, o fato que eu estou vendo do legal, é mais influenciador, é mais relevante do que eu dizer o indicador. Eu disse o indicador e você levantou o dedo legal, sim ou não? Você percebe que as palavras, elas não refletem a totalidade do que os fatos refletem? Quando Pedro e Tiago, em Atos, está subindo ali para a hora da oração, e ele se depara com aquela circunstância, que é uma circunstância legal, né? O homem está dizendo, me dá uma esmola. E Pedro fala para ele, não tenho dinheiro. Mas o que eu tenho, o que eu carrego, o poder que eu recebi para testemunhar. Então, o poder não é para falar, o poder é para realizar. O poder é para ser efetivo. Mas, para nós sermos efetivos, nós precisamos lidar com algo que está dentro de todo cristão da nossa geração. A incredulidade. É algo que a gente precisa lidar com isso. E a gente precisa ser verdadeiro. Porque a gente fala que a gente crê em milagres. A gente fala que a gente crê na cura. Se eu perguntar aqui, quantos de nós creem que Deus continua curando? Todo mundo vai levantar a mão. Mas quantos de nós oram pelas enfermidades? Quantos de nós, quando está com dor de cabeça, o que você faz? Quando você está com dor no rim, você está com dor ao urinar. Você está lá com dor ao urinar, ardência ao urinar, o que você faz? Vamos, gente, vamos ser sinceros. Eu lá na igreja,
Aqui eu não posso experimentar. Vamos ser sinceros, vamos ser verdadeiros. Vamos sair dessa história de crente online. Vamos ser crente verdadeiro. A gente faz o quê? A gente toma remédio. Sim ou não? O que está sendo expresso ali, por meio das nossas ações? A nossa incredulidade. Que nós não cremos plenamente. Nós temos um bom pensamento a respeito disso, mas nós não cremos. Porque o crer pressupõe essa mudança. A palavra diz, crie, por isso, falei. Ou seja, aquilo que está no meu coração, eu estou professando, eu estou falando, eu estou dizendo. Eu estou realizando, eu estou manifestando. Eu tenho poder e estou manifestando esse poder. Então, nós temos o Espírito Santo, sim ou não? E esse Espírito Santo tem tudo que eu e você precisa. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículo de número 11. Você achou? Diz assim, e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito. E aí? Aonde está esse Espírito? Aonde está esse Espírito? Eu digo lá na igreja, eu já disse isso aqui uma vez também, que para pensar só nos seus pecados. Quantifica seus pecados aí da sua vida até hoje. Eu estou com 40, então imagina, eu vou quantificar meus pecados até hoje em peso. Eu digo que tem mais de 1 tonelada. Amém? Quantos se comparam ao meu aí, que de repente é menos pecador que eu, tem, sei lá, uns 380 quilos. Né? Vamos lá, vamos somando. Imaginar que todos os nossos pecados sobre Jesus, agora imagine os pecados da humanidade inteira. Já imaginou? Daqueles que vão nascer, daqueles que já morreram, daqueles que vão nascer, daqueles que estão vivos. Todos esses pecados estavam sobre Jesus. E o texto diz que o Espírito Santo exerceu tamanho poder ao ponto de tirar Jesus de debaixo de todos esses pecados. E o texto termina dizendo, olha que interessante, o texto termina dizendo que esse Espírito está onde? Falta poder para a gente? Falta poder? Não falta poder. O que nos falta? O que nos falta? E essa manhã eu vim aqui para ativar isso. Eu vim para certificar isso em você. Dizer isso para você. Não te falta nada. O amor já está derramado no nosso coração. Nós já temos o Espírito Santo. E no Espírito Santo nós temos tudo. Todo o poder que criou os céus e a terra está dentro de nós. O poder que os antigos, quando eu falo os antigos profetas, eles ansiavam ter, a gente tem. Porque só vinha sobre. E eles manifestavam aquilo que tinha manifestado. E voltavam à sua vida sem o poder. Nós temos o poder. Olha que legal. Diga comigo, eu tenho o poder. Do Espírito. Para testemunhar. Não para falar. Mas para presenciar o agir de Jesus. Amém? É isso. Você tem. Você crê nisso que você disse? Você crê nisso que você acabou de dizer? Crê que a palavra de Deus é verdade? Então nós precisamos viver ela. E de que maneira nós vamos viver ela? Aqui dentro é muito fácil crer. E lá fora? Como eu disse para vocês, eu estava vindo para cá. E do nada eu vi. Eu estava dirigindo. E aí eu olhei para frente. A moça caiu de cara. Blum. Encostei o carro, parei. Fui lá. Levantei ela do chão. Era uma senhora de 63 anos. Levantei ela. Fiz a minha parte médica, né, que eu sou enfermeiro. E aí, como é que você está? Toma alguma medicação? Tem alguma doença? Bababá. E ela foi me respondendo. Sentei. Aí uma pessoa foi lá no bar pegar um copo com água e açúcar. Aí ela bebeu o copo com água e açúcar. Aí terminou, ele voltou para o bar. E eu fiquei conversando com ela. Perguntei para ela, você conhece Jesus? Ela, conheço muito Jesus. Eu falei, a senhora congrega em algum lugar? Serve a Jesus em algum lugar? Ela falou, não, estou afastado. E aí eu disse para ela, você
você está afastado, o que ele te fez? E aí começamos aquela conversa de crente, né? Não vou detalhar, porque a gente ganha tempo, porque meu tempo está indo embora. E no final perguntei para ela assim, mas por que você toma essas medicações? Ela falou, tem 2 doenças, uma é depressão e a outra é diabetes. Aí na mesma hora dentro de mim, as 2 palavras começam com D dele, vou botar ele para correr agora. De diabo, vou correr agora com esse capeta. Meti a mão na cabeça dela, meti a mão no ombro dela e comecei a declarar isso sobre a vida dela. Em nome de Jesus, te repreendo, espírito de enfermidade, sai dessa mulher agora. Em nome de Jesus, eu dou ordem para você, você não tem mais lugar para estar aqui, porque eu estou aqui. E aí ela entregou a vida dela para Jesus. Ela falou, falei para ela de Jesus, ela quer entregar, quero receber Jesus. E interessante que eu mandei ela repetir minha oração. Chegou determinado momento da minha oração que ela começou a orar no meu lugar. Eu falei, eu te entrego como meu, a ela, meu Senhor e Salvador. Ela mesmo já foi orando. Eu falei, que bom, não preciso nem ter trabalho. E ela entregou a vida dela a Jesus nessa manhã. E eu creio que ela saiu dali liberta, para a glória de Deus. Ela estava tonta, ela levantou e saiu andando. Eu até pedi para levá-la em casa, mas ela, não, eu estou bem. Agora eu estou bem, então, vou embora andando. Eu falei, não, leva a senhora. Não, vou andando. E levantou e foi embora. Peguei o número dela e vou fazer a parte final, porque não parou aí. Amém? Deus coloca pessoas no nosso caminho, como na vida de Pedro, Tiago e João ali, Pedro e João subindo ali na hora do templo. Deus vai colocar pessoas no seu caminho, como colocou a dona Tânia no meu caminho. Para quê? Para a gente testemunhar do poder desse Espírito, para nós proclamarmos aquilo que nós cremos e materializarmos aquilo que nós cremos. Amém? Você crê nisso? Palavras o vento leva, diz aí o ditado no mundo, né? Mas as ações e a manifestação do poder de Deus marca a história das pessoas. E tudo isso está disponível a mim e a você. A gente só precisa crer. Porque se a gente não crer, a gente vai só se frustrar. E muitas das pessoas que perderam esse prazer por estar indo na rua evangelizar, por estar investindo na vida de pessoas, são fruto de frustrações. E a minha oração nessa manhã é que o Senhor derrame o seu amor ao ponto de jogar para fora as frustrações e que a gente decida continuar investindo. Porque não é só com você que acontece não, comigo também. A diferença talvez é que você pare e eu não. Eu vou achar. Porque quando a gente fala de evangelismo do ponto de vista de igreja, o que a gente pensa? A gente investe em muitas pessoas, sim ou não? Talvez você já investiu em muitas vidas e você não viu o resultado desse poder. Você não viu a pessoa aqui porque a gente quer ver, sim ou não? Quantos de nós queremos ver isso aqui cheio de pessoas? Ih, Galba, esses 1000 e pouco que você falou aí, o dia desse aí, vai demorar. Hein? Vamos lá, gente. Vocês querem ou não querem ver pessoas aqui? Amém. Quanto você está disponível a pagar preço por isso? Um amém. Está ficando bem legal essa é. Quantos estão disponíveis a investir em pessoas? E eu digo para você de já, você vai investir e vai ter pessoas que não vão querer. Elas precisam do milagre, vão te agradecer pelo milagre, mas elas não vão querer. Mas vai ter pessoas que por meio do milagre vai tocar outras e outras e outras. Vou contar para você 2 testemunhos. Eu fui convidado para o Enildo, está até lá na igreja, pastor Enildo, e eu fui convidado para ministrar lá na igreja dele durante 2 dias. E aí nós fizemos um treinamento semelhante a esse que eu vou tentar fazer aqui, sobre dons de curar e palavra de conhecimento. Eu vou focar nesses 2 porque o tempo que eu tenho não vai dar para a gente falar mais do que isso. E operação de milagre se der um pouquinho. A gente vai focar nisso. E aí eu fui lá. Cheguei lá, a igreja dele era bem pequenininha, acho que não cabia, sei lá, aqui dentro acho que cabia umas 10 igrejas dele. E quando nós começamos a ensinar a respeito disso, tinha aproximadamente 10, 12 crianças. Crianças mesmo, 8, 9, 10, 11 anos. E digo para você, são os melhores faixa etária para ensinar. Tudo que você diz para eles é verdade. Eu estou falando para você que tem gente que não vai nem acreditar no que eu vou dizer. De como fazer assim, faz assado. Faz esse cara é doido. Mas as crianças não têm isso não, elas acreditam plenamente. Terminei de ensinar a respeito de cura, eu falei, vamos para a rua praticar. Peguei as crianças e alguns adultos comigo, e eu falei para elas, vocês sabem onde tem alguém doente aqui na região? Irmãos, eu me arrependi de ter feito isso. Juro, friamente. Porque nós começamos a fazer isso 10 horas da manhã, fui terminar quase 2 horas da tarde. E ainda mesmo assim eu expulsando as crianças. Não, o nome de Jesus chega, para. Eu tenho que almoçar. E elas me levaram de casa em casa. Ó, essa aqui tem câncer, vamos lá. Aí fui lá, orei pela pessoa que tinha câncer. Aí fomos na outra casa, a mulher tinha doença de Chagas. E aqui eu quero parar. Doença de Chagas é uma doença incurável. É uma doença que fica marcada sorologicamente
no sangue da pessoa. E é uma doença que destrói fígado, destrói rim, destrói um monte de coisa. E a mulher estava muito mal naquele dia, muito mal. Na minha avaliação de enfermeiro, ela já deveria ter ido para o hospital. Quando chegamos lá, crianças... E eu falei, crianças, e aí, vamos fazer o quê? Ela, vamos orar. Aí fizeram tudinho igual eu ensinei. Pergunta se está com dor, se não está, qual o nome da doença. Fizeram tudo igualzinho. Quando terminei, eu falei, agora, tia, quem vai orar? Eu falei, vocês vão orar. Aí as crianças impuram as mãos e começaram a orar, ordenando a doença para que saia. Terminamos de orar, a glória de Deus desceu naquele lugar de tamanha maneira que eu fui embora com uma convicção, porque é uma doença que não tem como certificar. Não tem como dizer, sai andando, sai correndo, não tem como fazer nada disso. É uma doença de sangue e a pessoa pode melhorar, andar e começar a fazer as coisas, mas se demora. E aí fui embora com essa convicção, aí fiz a conferência à noite, ministrei a palavra, um montão de gente foi curado também, e depois eu fui embora e nunca mais voltei naquela casa. E aí, de vez em quando, esse Enildo voltou agora, eu perguntei para ele, Enildo, lembrei de uma mulher que nós oramos lá com doença de Chagas. Como é que ficou aquele caso lá, daquela mulher? Ih, rapaz, nem te falo. Aquela mulher, ela foi curada plenamente no outro dia, no domingo, ela foi na igreja, aceitou Jesus. Aquela mulher se tornou meu braço direito na igreja. A família dela inteira, cerca de 10 pessoas, se converteram por causa do testemunho dela. Por causa do testemunho dela, outra vizinha, abriu as suas casas para a célula. Comecei a fazer uma célula com 25 pessoas. Você entende o poder de uma pessoa? Você alcança uma pessoa com o poder de Deus. Aquela vizinhança todinha foi marcada pela vida daquelas crianças. Porque elas aprenderam. Elas entenderam em Cristo o direito que elas têm e o dever que elas têm. O direito é, nós temos o Espírito Santo, nós temos o poder. E o dever é, eu preciso fazer alguma coisa com esse poder. Eu preciso manifestar ele, eu preciso declarar isso. E a minha missão nessa manhã é te convencer que você tem. Segunda, te ensinar como fazer com que isso aconteça. Então, como eu falei, durante um determinado tempo, uma geração de grandes apóstolos, pastores, evangelistas, e aí você pode nomear aí qual você já conhece, que fluíam no poder e pareciam que era só eles. E teve um dia, eu sempre orei por enfermos, Neíses me conhece, das minhas infâncias, Galber também, sabe que eu sempre gostei dessas coisas. Mas a minha taxa de cura, repita comigo, taxa de cura, era muito baixa. Era 10, 15% quando eu estava no óleo, entendeu? Quando eu estava no óleo. Era taxa de pessoas que eu orava, de 100 pessoas que eu orava, 10 ficavam curadas. 90 ia para casa do mesmo jeito. E eu ia no hospital, eu ia no Pedro II, eu ia no Rocha Faria, e antigamente na Central Rio Médico, era uma clínica que tinha ali perto da FEUC. Quem conhece a FEUC? Ali tinha uma clínica, ali em cima. E eu tive muitas boas experiências ali, e algumas muito ruins também, onde nada aconteceu e a pessoa morreu. Mas tive algumas delas que deram certo. E eu comecei a entrar em crise. Por que quando eu ia nas conferências, esses homens grandes oravam, sabe? As pessoas ficavam curadas na hora, cadeirante andando, cego chegando, ouvindo. Eu falava, meu Deus, o que está acontecendo? Qual o problema? Eu perguntei, Deus, qual o problema? Você já perguntou isso uma vez? Eu já disse, Deus, qual o problema? O problema está comigo ou está contigo? E sempre a resposta é a mesma, não sei por quê. O problema está contigo. Alguém já se sentiu assim? Falar assim, Deus, parece que a grama do lado de lá é mais verde. Tem um monte de gente rindo, porque tenho certeza, já pensou nisso. Já pensou, por que não acontece comigo e acontece com eles? Quantos de nós já fizemos essa pergunta? Vamos, levante sua mão, me ajuda aí, interage comigo aí. Então, eu quero te ensinar o segredo. Eu perguntei ao Senhor, ele me respondeu. E ele falou para mim, ensina a minha igreja a mover nisso. E eu tenho feito isso lá na igreja, e lá em Terra Fértil, primeiramente, comecei lá, e eu estou indo aonde estão me convidando, para ensinar o segredo. Lembra do livro O Segredo? Tem um livro de dinheiro, e o pessoal fala, o segredo. Mr. M, sou eu essa manhã. Eu vou desvendar os segredos. E o segredo é muito simples, é só a gente olhar para as Escrituras. Do ponto de vista de quando a gente fala sobre enfermidade ou sobre necessidade, você percebe que Jesus, ele jamais pediu a Deus nada disso. Você já percebeu isso? Você já percebeu que Jesus nunca pediu a Deus para curar ninguém? Quantos de nós já percebemos isso? Jesus nunca pediu a Deus, Senhor, cura agora. Nem para ressuscitar ele pediu. Ele só agradeceu.
Quando ele ressuscita Lázaro, ele fala: Deus, obrigado, porque eu sei que o Senhor me ouve. E mandou o cara vir para fora. E a gente quer pedir a Deus para curar, sim ou não? Deus cura. E aí vai contraditoriamente sobre tudo aquilo que nós lemos. Ele nos deu. E para que ele nos deu esse poder? Para pedir a Ele, para vir fazer, não é isso? Deus, me deu poder para pedir para o Senhor, para o Senhor. Não. Ele te deu um cheque em branco. Ele disse para você: esse cheque aqui é o poder que eu tenho para você, ilimitado, para você fazer uso dele aonde você estiver. Com a doença que você tiver. Com a circunstância que você tiver. Lá em Lucas, capítulo de número 10, versículo 18, Jesus diz o seguinte. Jesus disse: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. E esse versículo 19 é o versículo que eu amo. Ele diz: eu vos dei a vocês poder, em algumas versões, autoridade para pisar em cobras, serpentes e escorpiões e sobre todo poder do inimigo. Eu amo em Atos 10, 38, que diz que Jesus ele foi ungido com óleo para desfazer as obras, os oprimidos do diabo. E eu creio, irmãos, de verdade, que a doença é obra das trevas. A doença não é obra de Deus. Amém? Quantos de nós concordam com isso? Amém? Sim ou não? Quando Deus criou o homem, não fez a enfermidade. Então, se Deus não fez a enfermidade, ela tem uma outra fonte. Então, o texto diz que Ele me deu poder e autoridade para pisar serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Mateus capítulo 10, versículo 1 diz: tendo Jesus chamado seus 12, deu-lhes a Ele a autoridade sobre espíritos imundos para expulsar e curar todo tipo de... Eu amo a expressão todo. E curar todo tipo de doença e enfermidade. Então você pode repetir comigo: eu tenho poder, eu tenho autoridade para curar todas doenças e enfermidades. Agora, eu quero que você repare, você percebe que Jesus ele nos dá poder antes de curar doenças e enfermidades sobre o diabo? Sim ou não? Antes ele fala: eu te dou poder e autoridade para expulsar demônios. Você percebe que até em Marcos 16, que antes de ele falar poder para curar, ele fala expulsar demônios. Tudo a ver, demônios e enfermidade tem tudo a ver. A gente vai aprender que quando nós não sabemos, né, qual é o nome da doença, a origem da doença. Quantos já conhecemos alguém que já fez exames e ela não descobriu o que ela tem? Quantos de nós já conhecemos pessoas assim? Que ela fez ultrassom, ela fez ressonância, ela fez isso, ela fez, né, exame de sangue, ela fez tudo e ela não descobriu qual é a enfermidade. Quantos de nós já conhecemos uma pessoa assim? Essa pessoa, ela está debaixo de um espírito de enfermidade, plenamente convicto que tem ali. E aí você vai orar para ela ficar curada de uma dor de cabeça, de uma dor no rim, ela vai ficar curada, mas ela vai ter nela ainda um espírito de enfermidade operando em um outro órgão, até nesse mesmo órgão. Jesus nos deu poder e autoridade sobre espíritos e enfermidades. Então, quando você ouviram a história, ninguém sabe, já fiz exames, não sei o quê, você vai expulsar o espírito de enfermidade. Quantos lembram daquela mulher que Jesus está na sinagoga, ela está na igreja, ela era crente de Jesus, ela cria, era filha de Abraão, Jesus fala isso, e ela estava na igreja encurvada durante quanto tempo? Quanto tempo, irmãos? 18 anos. E como que Jesus orou por ela? Quantos lembram? Quantos lembram a oração de Jesus? No texto está lá a oração de Jesus. E eu lá na igreja até tirei essa proclamação de oração por enfermos. Eu tirei. Porque quando a gente fala em oração, a gente está falando o quê? Em falar com Deus. E com relação à enfermidade, Deus não tem mais nada a ver com isso. Deus não tem mais nada a ver com isso. Como assim, Cláudio? Deus não tem mais nada a ver com isso. É simples, irmão. É simples. Ele nos deu poder. Para quê? Para quê? Para que a gente expulse a doença, a enfermidade, para que a gente cure aquele enfermo, aquele órgão. Ele nos deu esse poder.
Então, eu até tirei essa expressão, orar por enfermos lá na igreja. Eu falo para eles, proclamar os enfermos. Por quê? Esse foi o segredo, irmãos, que eu percebi. Que os grandes homens de Deus, que oravam muito pelas pessoas, em momento nenhum eles falavam com Deus. Um exemplo. Tem alguém aqui que tem alguma dor, doença, enfermidade aqui entre nós? Está sentindo dor de cabeça, sei lá, dor ao urinar. Alguém? Alguém? Tem alguém? Não tem ninguém? Graças a Deus, está todo mundo curado. Glória a Deus, aleluia. Não tem ninguém. Gente, não pode ficar com vergonha, não. Não vou fazer você fazer nada, não. Sou eu que vou fazer. Tá bom? Porque as pessoas têm uma vergonha, mas quando estava lá na época, não tinha vergonha nenhuma. Não tinha vergonha. A igreja ficava uma vergonha danada. Alguém tem alguma dor, doença, enfermidade? Alguém? Não? Então está todo mundo bem. Então vem para cá, doente. Vem cá, Anderson. Vai ser meu exemplo de doente. Beleza? O Anderson, eu estou na fila do banco. Anderson, aí, pô, o Flamengo, tal. Hoje é hoje, Flamengo, como é que tá, tal. E o Anderson está, pô, não, e o contrato aí, comprou Cebolinha, tal. O que tu acha? Não, estou de boa. Pô, não gostei muito não, mas beleza, isso aqui. Aí do nada o Anderson, pô, cara, estou com uma dor de cabeça. Vai, fala aí, Anderson. Estou com uma dor de cabeça. Aí, pô, o que tem a ver? Dor de cabeça com Flamengo. Cebolinha. O que tem a ver? É uma oportunidade que o Senhor está te dando. Sim ou não? E aí você, pô, está com dor de cabeça? Pô, posso orar por você? Pode. Deixa eu orar por você. Aí você vai orar pela pessoa. E aí, quando eu falo oração, pressupõe pedir, Deus, cura agora a dor de cabeça. Oh, Jesus, o Senhor levou sobre si todas as dores. Deus, cura ele agora. Quantos já oraram assim? Quantos já falaram, Senhor, Deus, vai agora. Às vezes até ora fervoroso. Deus, com o teu sangue, por favor. Sim ou não? Quantos de nós já oramos assim? Eu já orei muito fervoroso, várias vezes. Muitas vezes. E o Senhor está lá no céu falando, cabeça de jumento. Meu Deus, como pode? Eu dei a ele o poder, ele está me pedindo para mim ir lá fazer o que eu já dei para ele fazer. Não. Você pode, né, impor as mãos sobre a cabeça, porque é bíblico. Um dos fundamentos, né, da oração por enfermos é impor as mãos. Jesus disse, imporarão as mãos sobre os enfermos, de Marcos capítulo 16, 17, se eu não me engano, e ficaram curados. Amém? É bíblico. Então eu posso impor as mãos. Eu também não posso impor as mãos, só orar. Eu gosto de toque. Eu sou meio pegajoso. Eu gosto de tocar. Então, como é que você faz? Proclama. Dor de cabeça, em nome de Jesus agora. Venha para minhas mãos agora e saia, em nome de Jesus. Acabou. E aí, meu irmão? Balança a cabeça aí. Ele vai balançar a cabeça. Ainda estou com dor de cabeça, eu vou orar de novo. Porque a Bíblia diz, se eu não me engano, em Mateus e Marcos, quando aquele texto Jesus disse, se disseres a esse monte, erga-te daqui e lança-te ao mar, e você não duvidar no seu coração, será assim que sucederá. Quantos lembram esse texto? Essa palavra no original ali, o verbo se disseres, não significa se você dizer. Significa se você disser, continuar dizendo, permanecer dizendo até que aconteça. Satanás, ele vai tentar te envergonhar. Ele vai tentar resistir. Ele não vai sair de boa. Ah, aleluia, pastor Gabriel falou, eu vou sair. Não! Ele vai continuar agindo. E você vai orar. Não, irmão, vou orar de novo. Em nome de Jesus. Espírito Santo agora, cerca ele com o fogo do teu espírito. Consome agora todo o sintoma, tudo isso que está gerando essa dor de cabeça agora, que seja regularizado agora. Toda glândula, toda alteração, em nome de Jesus. Amém. E aí, meu irmão, testa aí. Então, você percebe que eu não estou mais falando com Deus. Eu estou usando a autoridade que Ele me deu poder, Ele me deu autoridade. Então, eu estou dizendo sobre a circunstância que está aqui presente, que é a dor de cabeça. Eu estou dizendo para ela sair, que ela não tem mais legalidade, que eu, como filho de Deus, usando o nome dele, estou ordenando para que saia. Então, a nossa oração, o primeiro passo nessa manhã, a gente precisa mudar a nossa linguagem de oração. Ou enfermidade não é oração a Deus, é proclamação à doença e à pessoa. Amém? Esse é o primeiro passo. Eu estou tentando, porque por causa do meu tempo, e até mesmo porque é muito grande.
isso que eu estou ensinando para vocês, eu geralmente faço quase 12 aulas, que aí é pontualmente, passo a passo, para que você me acompanhe. Então, eu vou te dando só o bizu. Quantos lembram dos preparatórios? Era só o bizu, só a nata mesmo, para você chegar na hora da prova e você ser aprovado. Amém? Então, eu orei por ele. Você percebeu que depois de orar com ele, eu pedi para que ele visse se a dor de cabeça ainda estava presente? Porque muitas crentes é tão incrédulo, nós somos tão incrédulos, eu estou colocando nós que eu estou no meio também. Nós somos tão incrédulos que a gente ora para a pessoa e já vai logo embora, que eu não quero nem saber se Deus fez, para a glória de Deus, é para a glória de Deus. Eu orei para a glória de Deus. Não é não? A gente mais é medroso e foge das circunstâncias de Deus provar para a gente. Só que lembra que eu falei que os fatos falam mais do que palavra? Então, não fuja dos fatos. Abrace os fatos. Case com os fatos. Se comprometa com os fatos. Então, você vai se colocar a perigo. Quando você faz essa pergunta aqui, meu irmão, e aí, como é que você está? Está com dor ainda? Aí o cara fala, está um pouquinho ainda. Pouquinho de quanto? 50%. Ou seja, ele ainda está com dor. Aí o que a gente faz? Ah, não, vai, Jesus vai te curando no caminho. Vamos de pirona. Já ouviu falar de Neusaldina? Aleluia. Não! Eu acho aceitável até 70%. Ficar 70%. Aí, beleza, aceitável, porque a cura é um processo e ela vai se estabelecendo, né? Amém, 70%. Mas menos que isso, eu vou fazer o quê? Eu vou orar de novo. E eu vou instruir ele. Essa dor de cabeça começou quando? Ah, começou tem tantos dias, porque desde que minha avó morreu. Aí você, poxa, caramba, a dor de cabeça veio com a morte da avó dele e tal. Então o Espírito vai te colocar direções. O Espírito pode dizer, não, quebra a maldição, pode ser uma manifestação de uma doença hereditária. O Espírito pode dizer para você, não, pode ser que o coração dele está triste e por conta do coração dele estar aflito, está gerando nele essa dor de cabeça. Aí você vai deixar de orar pela dor de cabeça e vai orar pelo coração dele. Mas você vai orar novamente. Aí você pergunta, poxa, é bíblico orar novamente? Irmão, se Jesus, na plenitude do Espírito, orou 2 vezes para um cara cego, eu vou orar 30 vezes. Porque eu ainda não estou vivendo a plenitude do Espírito, ao ponto de saber me mover como Jesus sabia. Então, se Jesus orou 2 vezes, o cara veio, e aí, está vendo o quê? Estou vendo árvore. Opa, calma aí, vou orar de novo. Jesus ora e ele vê pessoas. Então, isso me traz o entendimento de que eu vou dizer de novo, e vou continuar dizendo, e eu vou continuar proclamando, e eu vou continuar declarando que Deus já fez e que eu tenho esse poder para continuar declarando até que isso aconteça. Amém? Lá na igreja, senta lá antes. Lá na igreja, tinha uma jovem, ela não está mais lá. Tinha uma jovem lá que ela é cadeirante. Todo meu apelo, ela ia lá na frente. Todas os meus apelos, eu orava por ela. E ela não levantou, gente. Que raiva que eu tenho. Mas, a minha parte, eu fazia. Porque na primeira vez, a igreja fica todo mundo... Quando tem um cadeirante da igreja, fica todo mundo... Agora eu quero ver esse pastor mesmo. Quero ver se ele tem poder mesmo. Não é não? Ao invés de se juntar, unir em fé e crer. A gente fica pensando, será que vai acontecer? Será que devo fazer? Será que vai ser? Como é que vai ser? Ai, meu Deus, se acontecer, e se não acontecer? Aí o pastor fica com cara de taxa. Mas eu orei, continuei orando, e vou continuar orando, até que isso se manifeste. Eu não vou me permitir me paralisar por causa da incredulidade, por causa da frustração, porque, irmãos, hoje, eu consigo ter uma taxa de cura, eu falo isso, o pessoal ri, taxa de cura de 70%. Melhorei ou não melhorei? De 15 para 70 é muito. Melhorei pra caramba, sim ou não? Então, isso foi resultado desse processo de entender que orar por enfermos não é oração, é proclamação. E de que eu preciso fazer algumas perguntas, e por isso eu trouxe o Anderson aqui na frente. O que eu perguntei para ele? Eu perguntei para ele, está doendo? Dor aonde? Dor na cabeça. E aí, dependendo da circunstância que você vai colocar, você vai fazer outras perguntas. Está doendo agora, de 0 a 10. Eu estou tentando ser o mais didático possível, por causa do nosso tempo. Então, de 0 a 10, está doendo quanto? Está doendo 10, está doendo 20. 10 é aquela dor que estou morrendo. 7 é aquela dor que está mais ou menos. Então, ele vai mensurar a dor e eu vou orar. Para quê? Para depois de terminar a oração, eu vou fazer a certificação. Então, primeiro eu proclamo, segundo eu certifico.
E aí, como é que foi? Um exemplo, a pessoa tem uma vez, eu orando lá no Caminho Santo, ensinando isso que eu estou ensinando para vocês aqui, lá no Caminho Santo. Aí, na verdade, eu estava começando, eu estava nessa primeira introdução, e do nada o apóstolo Márcio chegou para mim e falou, Cláudio, tem uma jovem que está querendo ir embora, que ela está com muita dor. Eu falei, não, deixa ela ir embora não. Ele, não, eu já trouxe ela aqui, ela está aqui na frente. Aí ele falou assim, antes de você ensinar, faz para a gente ver. Eu, beleza. E ela estava com gesso daqui até o pé, gesso. Não era tala gesso, era gesso. Porque ela lesou o joelho, menisco, uma coisa que tinha nela lesado, que ela não estava conseguindo mais ficar na igreja, porque ela estava assim muito tempo, e ela estava com muita dor. Essa muita dor dela estava deixando ela muito angustiada, que ela queria ir embora, para poder deitar. E aí ele foi e trouxe ela. Aí eu falei, irmãos, vamos fazer assim, Aí começamos a orar, a proclamar. E eu lembro que ela estava sentada, e a minha oração, eu falei, Espírito Santo, o Senhor está aqui comigo, e eu oro agora para que o fogo do teu Espírito agora restaure, cure, agora toda lesão que tem nesse joelho. E que toda dor agora, eu te ordeno, sai agora, em o nome de Jesus. E aí quando eu falei isso, eu falei, agora vamos fazer, eu proclamei, e aí como é que está a dor? Ela, eu comecei a sentir pegar fogo, como se estivesse pegando fogo. Eu falei, glória a Deus, isso é um sinal que o Senhor me dá. Quando pega fogo, eu já começo a comemorar já. Eu estou aqui por dentro aqui, aleluia, aleluia. Aí fica de pé. Aí tu já fica ousado, tu já sabe que Deus te deu um sinal, aí tu já fica ousado, fica de pé. Aí ela ficou de pé. Aí eu falei, você conseguia botar o pé no chão? Ela, não consigo, não, dói muito. Aí ela, um pé no outro pé, eu falei, não, deixa ela, porque ela vai ficar em pé agora. Não, pastor, não faz isso não, eu estou morrendo de dor, eu estava ali sentado, não, vou ficar. Eu falei, jovem, eu estou te falando, fique de pé, eu vou apoiar teu pé. Aí o Márcio, doido demais, o Márcio, não, ela vai ficar de pé nada não. Daqui a pouco ele chegou com uma tesoura desse tamanho assim, Pegou a tesoura, eu falei, Márcio, tu é muito doido, mas vamos lá, eu creio nessa doideira. Aí, cortamos o gesso todinho dela, tirei o gesso dela. Eu falei, agora, deixa ela sentada. Falei, você crê que Deus é poderoso para te curar? Ela, eu creio. Eu falei, então sai correndo. E ela sentada, com a pé assim pro alto, com medo de botar o pé no chão. Eu falei, quando eu falar 3, tu sai correndo. Aí eu, 1, 2, 3. Ela, não está doendo, não está doendo. Aí ficou correndo. Eu falei, tá bom, jovem, eu quero continuar a aula. Correndo. E nisso que ela estava correndo, ao redor da igreja, e a igreja lá é grande, e ela correndo, mais 4 pessoas foram curadas sem posição de mão. Só ela correndo, ao redor da igreja. Então, a segunda parte é a certificação. Não adianta você orar se não certificar. Mas e doenças que não têm certificação? Você vai pedir para a pessoa, para ela fazer a certificação. Procure o seu médico para fazer o exame novamente. Eu orei por um cara lá em Belém, na igreja do Hebe, do pastor Hebe, que ministrou lá com a gente. Eu lembro que eu orei, fiquei praticamente o dia todo, o domingo todo orando por doença, que lá a igreja dele é muito grande. A igreja dele lá tem 600 de manhã e 1000 e pouco à noite. E aí eu fiz essa loucura de, não, quem quiser orar por enfermidade, não vai embora não, fica aqui que eu quero orar por você. Eu falei, caraca, terminei o culto 8 horas da noite, eu fui embora na meia-noite. E eu lembro que o último cara, ele era o primeiro da fila, mas quando chegava a vez dele, ele falava, não, pastor, eu quero ser o último. Aí ele voltava para o final da fila de novo. Aí quando a fila ia andando, as coisas iam acontecendo, aí ele chegava na fila, não, pastor, eu quero ser o último, vou voltar para o final da fila de novo. Eu falei, cara, tem uma coisa nesse cara. Tem uma coisa séria nesse cara. Quando terminou, era 11 e pouca da noite, ele foi lá na frente. Aí ele foi e falou assim, pastor, eu tenho HIV. Quantos sabem o que é um HIV? Síndrome da imunodeficiência. É uma doença incurável. E ele falou para mim, eu creio que hoje Deus vai me curar. Eu falei, eu creio também, eu creio. E nós oramos por ele. E quando você ora por uma doença dessa, tem como certificar? Tem? Tem como. Eu falei para ele o quê? Faz o exame. Somente o exame vai certificar. Mas todas as outras doenças ortopédicas, doenças com manifestações presentes de náusea, dor, incômodos, tem como a gente certificar. Então a gente pede a pessoa para fazer. A última, deve ter uns 2 meses lá na igreja, teve um senhor que Deus trouxe a palavra de conhecimento, tinha alguém no culto que teria dor no ombro. E aí Deus dá a direção certinha, irmão.
Quando Deus fala com você com palavra de conhecimento, Ele vai te dar a direção plena, dor no ombro direito. Só que você não precisa dizer tudo de uma única vez, porque se vai que você está aprendendo como eu estou aprendendo, você já era no esquerdo, você perdeu a benção. E aí, né, o Senhor falou para mim, uma impressão, que é impressão? É uma voz interior, que é a minha voz, não é a voz de Deus, não é a voz do diabo, não é a voz do ombro direito. Não, era algo que está dentro de mim, dor no ombro direito. E aí ficou aqui dentro, falei, tem alguém aqui que está com alguma dor no ombro? Hoje o Senhor quer curar alguém que está com dor no ombro. Aí teve 2 pessoas levantaram a mão, falei, vem aqui na frente. E quando o homem começou a vir na frente, e eu fiz a segunda pergunta, é no ombro direito? Aí ele, no ombro direito. Eu falei, glória a Deus, já sei que Deus vai curar. Porque quando Deus traz uma palavra de conhecimento, o que é isso? Conhecer a real situação hoje, ou do passado, isso é palavra de conhecimento. Ou seja, o que o cara está vivendo hoje, ou o que ele já viveu no passado. Quando Deus traz uma palavra de conhecimento para cura, é porque Ele já fez. Quando a pessoa recebe, levanta a mão e ela vem, ela já está curada. Você só vai certificar a cura dela. É isso. Palavra de conhecimento, necessariamente, você não precisa orar. A gente ora mais para causa da fé da pessoa que está ali na frente. Mas, geralmente, palavra de conhecimento para cura, você não precisa orar. Aí ele veio, aí eu falei, dor no ombro direito. Não é? Ele, dor no ombro direito e tal. Aí eu perguntei para ele. Aí ele veio na frente, vamos te usar aqui como meu modelo. E aí ele veio na frente, eu pedi, levanta o braço. Até onde você consegue levantar o braço? Aí ele, pastor, dói até aqui, ó. Não consigo levantar mais daqui. Eu falei, e se eu forçar assim? Ai, ai. Ele fez assim, ai, ai, ai. Eu falei, tá doendo muito, né? Eu falei, beleza. Aí eu pedi para ele abaixar o braço. Eu falei, agora eu vou orar. Aí eu pus as mãos e comecei a orar. Fogo do Espírito, Espírito Santo, o Senhor levou sobre si, no meio de Jesus, todas as enfermidades. Então eu ordeno agora que toda lesão, toda dor, todo inchaço, toda limitação agora saia, em nome de Jesus. Aí eu pedi para ele, começa a levantar. Ele começou a levantar, levantou o braço. Ele falei, está doendo? Não, está doendo. Aí ele foi e levantou um pouco mais acima do que ele estava levantando. Está doendo? Aí ele, não está doendo não. Eu falei, não, calma, eu vou orar de novo. Ele, pastor, como se tivesse travado. Eu falei, trava, em nome de Jesus, sai. Eu falei, vamos, levanta de novo. Aí ele foi e começou a levantar, ele começou fazendo assim, ó, no meio do culto. Aí ele, caramba, pastor, sumiu mesmo o negócio, pastor, o negócio é isso aqui. Saiu dali curado, a família toda foi ao alcance para Jesus. Você percebe que a manifestação dos fatos falam mais do que palavras? E o que eu fiz? Imposição de mãos, proclamação do que eu creio, segundo a autoridade que eu tenho, teste, que é a parte da verificação, fazer ele levantar. E quando eu faço isso, eu tenho que ter fé, porque senão eu estou passando vergonha, sim ou não? Aqui a gente paralisa, a gente vai embora para casa. A gente vira as costas e segue a vida. E a gente não pode parar aqui, a gente tem que certificar. E se não acontecer, o que eu faço? Oro de novo. E se não acontecer? Oro de novo. E se não acontecer? E se não acontecer? Até que aconteça. Isso é fé. Amém? Então, esse poder que o Senhor nos deu para ser testemunha, e eu quero pedir ajuda ao Galbi, eu perdi meu tempo aqui, acho que estou chegando no limite, né? 11h30. Não é isso? Esse poder que o Senhor nos deu para ser testemunha é um poder que precisa ser manifesto. E como que ele vai ser manifesto se eu e você não orarmos, não proclamarmos e não verificarmos? Vou terminar só contando as circunstâncias de Jesus. Jesus disse para aquela mulher encurvada. O que ele disse para ela? Deus cura ela, levanta ela? Não. Ele disse para ela, espírito de enfermidade, sai e levanta. E na mesma hora ela se ergueu. Pedro, Tiago e João, o que ele fez? Vamos lá? Pedro e João ali, né? O Tiago saiu do meio. Pedro e João estão subindo ali, e aí do nada ele disse o que para eles? O que eu tenho, eu te dou. Deus, levanta ele agora em nome de Jesus. Foi isso que ele fez? Ele disse, o que eu tenho, eu te dou. Levanta. Levanta, porque ele não tinha uma enfermidade nas pernas. Então você percebe que ele disse, o que eu tenho, te dou. Ele proclamou, liberou a unção que estava sobre a vida dele, o poder que estava sobre a vida dele, sobre a vida daquele homem, e depois ele certificou, levanta. Levanta. Eu já fiz alguma certificação com essa moça cadeirante. É difícil certificação de cadeirante, sim ou não? E ela foi o que ela tentou se matar. Ela pulou da estação de paciência de Tranquedo Neves. É lá? Foi de paciência? Para mim tinha sido Tranquedo Neves. Então, ela pulou lá de cima para se matar. Então, quebrou os ossos da coluna. Então, daqui para baixo, ela não tem nenhuma movimentação. E como é que tu faz certificação com uma pessoa que não pode ficar em pé?
Eu já várias vezes, irmão, garra lá atrás, outro garra aqui, vamos, fica de pé. Tem que fazer. Certificação que nós queremos, o levantar que a gente precisa fazer. Amém? Se você seguir essa minha instrução com cuidado, nas primeiras vezes você vai falar, ai Deus, curar não é assim mesmo. Você está no processo de mudança da mente. E o processo de mudança da mente é como? Repetição, 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 repetição. Quanto mais você fizer, mais você vai ver resultados. Quantos de nós vamos orar pelos enfermos? Amém. Quantos de nós vamos manifestar os milagres? Amém. Pela sua vida, por sua vida. Eu já te dei o bizu, agora é só você andar e fazer e praticar. E eu tenho certeza que você vai vivenciar isso hoje. Amém? Pastor Gal? Intervalo são 11h31, 9 minutos, porque eu já comi um.